Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a professora Ludmila de língua portuguesa. Acredito que todos já me conheçam, né? A gente geralmente se encontra no curso Ângelos uma vez na semana, mas agora nós temos que nos cuidar, ficar em casa, né? Para que essa pandemia que está assombrando o mundo, e infelizmente nosso país também vai embora bem rápido e a nossa rotina possa voltar ao normal, se Deus quiser, o quanto antes, né? Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o período composto, né? Por coordenação e por subordinação. Na última aula nós falamos do período composto por subordinação e uma aula antes, né? Lá atrás falamos de período composto por coordenação. É importante a gente lembrar um pouco sobre o período composto, fazer essa revisão antes da gente corrigir aqueles exercícios que eu deixei com vocês na última aula, porque eu acredito que ainda exista dúvidas com relação à resolução dessas questões que diz respeito a período composto, né? Pessoal, a gente precisa muito, como eu falei nas outras aulas com vocês já, nós precisamos muito estudar, entender bem o período simples, né? Nós já passamos, já tivemos aulas sobre período simples, nós falamos sobre sujeito, nós falamos sobre predicado, nós falamos sobre transitividade verbal, nós iniciamos a análise sintática de forma bem clara, bem lá do início, para que a gente realmente tivesse uma base bacana para que quando chegasse no período composto a gente não se embolasse e ficasse perdido, né? Então é importante a gente sempre estar reforçando, relembrando como que funciona essas análises para que nós possamos resolver as questões de maneira clara, sem dúvidas, para que vocês consigam acertar essas questões na prova do concurso e, se Deus quiser, serem classificados, né? Eu vou ficar muito feliz por isso. Eu tenho certeza que vocês são capazes e vocês vão conseguir. Então, vamos falar um pouquinho o que a gente começou falando sobre o período composto, né? Nós sabemos que análise sintática, pessoal, é o seguinte, né? É um período, vamos começar lá do período simples. Nós temos um período e nós temos um verbo. Tudo começa pelo verbo. Eu sempre falo isso nas aulas e vou continuar falando com vocês, porque é importante lembrar. Professora, quando eu leio, eu não sei nem por onde começar a analisar. Comecem sempre pelo verbo. A partir do verbo, vocês vão achar as respostas de todo o resto e vai ficar muito mais tranquilo de fazer análise, tá? Então é o seguinte, período simples, nós temos um verbo, certo? Porque tudo gira em torno do verbo. Então, quando nós dizemos período simples, quer dizer que temos apenas um verbo para ser analisado. Então, a partir desse verbo, nós vamos procurar as outras funções que diz respeito a ele. Quais são essas funções? A função de sujeito, né? Porque sujeito nem sempre é a pessoa, tá? Sujeito é a classificação que a gente dá, a gramática trouxe esse nome, mas nós sabemos que o sujeito não precisa ser necessariamente uma pessoa, né? Então, através do verbo, nós vamos perguntar para o verbo onde está o sujeito, né? Nós vamos perguntar para o verbo onde está o sujeito. A partir desse sujeito, nós vamos fazer uma pausa e achar o que sobrou. O que sobrou, qual é o nome? Predicado, certo? A partir disso, nós vamos começar a analisar as outras coisas que tem ali dentro daquele período, né? Que é uma adjunta de nominal, que é um complemento nominal, que é um objeto direto ou um objeto indireto, porque vai depender da transitividade desse verbo que a gente está analisando. Nós vamos ver se ele é um verbo de ligação, se ele é um verbo transitivo direto, se ele é um verbo intransitivo ou se ele é um verbo transitivo indireto, né? Ou seja, dentro dessa análise toda, tudo está girando em torno de um só verbo, certo? Como nós estudamos minuciosamente nas outras aulas. Beleza, a partir disso vem o período composto. Qual é a diferença desse período composto? É que existe mais de um verbo para ser analisado. Então, quando tem mais de um verbo para ser analisado, a coisa muda. Então, algumas sentenças
são designadas ali com o mesmo nome para a gente classificar, outras mudam de nome, mas talvez a gente vai encontrar ali uma relação com o que foi analisado lá no período simples, ok? E aí o que acontece? Esse período composto, ele é dividido, existem duas classificações para ele de início. Nós temos o período composto por coordenação e nós temos o período composto por subordinação. O que é o período composto por coordenação? O período composto por coordenação, ele é constituído de orações independentes, tá? São coordenadas entre si, né? Elas se relacionam ali, mas não tem nenhuma dependência sintática, né? E o que é isso, professora? O que é essa nenhuma dependência sintática? Nenhuma dependência sintática porque ele é completo. O que é completo para a gramática? Quando tem sujeito e quando tem predicado, certo? Então, às vezes tem alunos que acham que essa independência de sentido pode acontecer? Pode acontecer, nós já mostramos isso em sala de aula para vocês, alguns exemplos. Existe sim diferença, às vezes, essa independência de você conseguir separar esses dois períodos. Ou seja, como que separa? Você pega um verbo, né? Pega tudo aquilo que está ali dentro daquela análise, daquele verbo, e separa e pega o outro verbo e divide lá. Então nós temos duas orações, e aí a gente vai ler, mas essa oração aqui sozinha, ela tem sentido, então ela sempre vai ser coordenada por isso? Não, gente, não é assim que a gente vai analisar. Ela vai ser coordenada porque ela não tem dependência sintática, tá? Ou seja, se a gente separar e mesmo assim não fizer sentido, como nós já mostramos algumas frases para vocês no quadro, nós vamos perceber que mesmo assim, tendo sujeito e predicado, é coordenada, ok? Então, assim, o período composto por coordenação, a gente precisa iniciar falando disso, tá? Dentro desse período composto por coordenação, nós temos as orações coordenadas sindéticas e nós temos as orações coordenadas assindéticas. As orações coordenadas sindéticas são aquelas orações que elas, na verdade, são ligadas por conjunções, tá? E as assindéticas, né, são aquelas que não são ligadas por conjunções e sim por pontuações, ok? Essas coordenadas assindéticas, nós podemos dizer assim, por exemplo, uma frase, cheguei, venci, vivi. São verbos intransitivos. O que são verbos intransitivos? Verbos intransitivos são aqueles verbos que não precisam de complemento nenhum para fazer sentido naquilo que a gente quer dizer, né? Se eu virar para vocês e disser cheguei, vocês sabem que eu estou dizendo que cheguei, que eu estou aqui, ok? Se eu disser para vocês cheguei, vi, eu vi. Venci. Cheguei, vivi e venci. Falei vi, desculpa. Cheguei, vivi, venci, né? Então, assim, vivi, beleza. Todo mundo sabe o que quer dizer vivi. Venci, beleza também. Professor, então, tá vendo? Tá fazendo sentido separado. Tudo bem, gente. Pode até existir essa... Pode até existir mesmo algumas orações que vão fazer sentido separadas e que são coordenadas. Mas existem outras orações que nós sabemos que são coordenadas, mas que não fazem sentido se a gente colocar sozinho, fica estranho. Então, elas são dependentes ali, no caso, a dependência dela, elas são coordenadas entre si, né? Porque uma tá ali completando o sentido da outra, né? Mas a gente tá, na verdade, tá falando dessa independência sintática, não se esqueçam disso nunca, tá bom? E aí nós temos, dentro dessas orações coordenadas, dentro da sindética, é só mesmo divisão por pontuação. E dentro da sintética, como nós sabemos que são por conjunções, aí nós temos aí 5 conjunções para a gente classificar, né, que são as aditivas, as adversativas, as alternativas, as explicativas e as conclusivas, tá? Então, assim, deem uma olhadinha na tabelinha que eu já dei para vocês têm anotado no caderno, tenho certeza. Estudem conjunções, tá? Maioria das vezes que isso é cobrado em prova é pura interpretação, tá?
muitas vezes não é para você fazer análise, eles pedem para você, na verdade, interpretar ali o sentido daquela conjunção, o que ela está trazendo, porque as conjunções é para isso, gente, elas servem para trazer coesão e coerência para o texto, tá? Então, se a gente não souber usar, a gente pode modificar completamente o sentido daquilo que a gente quer dizer, inclusive já falei isso com vocês em sala de aula também, né? Então, é muito importante a gente lembrar disso, tá? Não se esqueçam jamais. E aí, depois, nós falamos sobre as orações subordinadas, que foi a última aula, né? Na última aula nós falamos de orações subordinadas. E o que são as orações subordinadas? É um conjunto de pelo menos, né, duas orações, né? Ou seja, tem 2 verbos ou mais, pode ter mais até, né? Mas por enquanto a gente está estudando com 2 verbos. E aí, uma dessas orações, no caso, a que é classificada subordinada, ela vai ser sintaticamente dependente de uma outra oração, que é chamada de oração principal, ok? Então, como que a gente vai fazer essa análise? Lembra? Eu expliquei para vocês. A gente vai chegar, primeiro vai achar os verbos, e a partir desses verbos nós vamos começar a fazer essa análise, ok? Então, o que a gente faz? Nós pegamos uma oração subordinada, e aí nós vamos fazer o quê? Nós sabemos que as orações subordinadas, elas são divididas, tá? Também, por algumas classificações. Então, nós temos as orações subordinadas substantivas, tá? As orações subordinadas substantivas são as orações que têm função sintática para a oração principal. Ou seja, o que é a função sintática? Ela pode ser um sujeito, ela pode ser um objeto, direto ou indireto, ela pode ser um complemento nominal, ela pode ser um predicativo do sujeito e ela pode ser um aposto, né? Lembra que nós passamos exemplos no quadro, nós mostramos para vocês quais são as diferenças de cada uma dessas, nós provamos para vocês ali que dá para achar. Primeiro a gente vai buscar os verbos, a gente vai achar o conectivo, né? Qual é o conectivo que essas orações subordinadas substantivas possuem? Nós temos conjunções integrantes, que é o que e o se, né? Nós temos os pronomes interrogativos, nós temos os advérbios interrogativos, e aí através disso, da gente estar embasado, né? A gente já tá ciente do que são os conectivos que ligam, aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos usar um macetinho, que é pegar uma oração, né? E até tem um exemplo aqui do caderno, quer ver? Que é assim, eu até coloquei essa no quadro para vocês lá outro dia, eu acho. É óbvio que todos seremos aprovados, ok? É óbvio que todos seremos aprovados. Qual é o verbo que nós temos aí? Nós temos o verbo né? Que é o verbo ser. E nós temos o seremos, que também é o verbo ser, beleza? Achamos os 2 verbos, certo? Onde nós vamos cortar aí para saber onde fica a principal e a subordinada? Perto da conjunção. Antes da conjunção, nós vamos cortar. Então, é óbvio, barra, né? Nós temos um quezinho aí depois, esse quezinho vai fazer parte da segunda oração, que é a oração subordinada. Então, nós já achamos a nossa oração principal. É óbvio, não é verdade? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai perguntar, o que é óbvio? Isso. Toda vez que nós respondermos isso, sabemos que nós temos uma oração subordinada substantiva, ok? Aí agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a análise sintática disso tudo, né? Nós